Vamos aguardar um pouco o pessoal começar a entrar, tá bom? Tudo bem, Manuela? Wagner, bem-vindo. Fernando Filho. Muito bem-vindos. Cláudia também. A gente está em busca, tá, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho. As pessoas entrarem, não estão no horário ainda. Na verdade, eu abri para fazer o teste, mas aí a gente já vai entrando, já vai se ambientando, né? Isaac, bem-vindo, Isaac. Um pouco de ruído, vou tentar aumentar aqui um pouco. Muito bom esse feedback de vocês. Melhorou um pouco, gente? Como é que tá o som? Vocês conseguindo me ouvir direitinho? Inclusive eu tô falando um pouco baixo mesmo. O áudio tá baixo. Estão conseguindo me ouvir, gente? Oi? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá muito baixo? Tá bom? Como é que tá o áudio pra vocês? Vou tentar desplugar e colocar novamente pra ver se melhora. Boa tarde. Melhorou, pessoal, o áudio? Como é que tá o áudio? Tirei o fone, coloquei aqui um pouco mais. Se tiver com chiado, eu vou sair e entrar novamente para ver se melhora. Melhorou? Manuela, como é que tá aí o áudio para ti? Melhorou? Ah, então ótimo. Vou fazer sem o fone. Se por acaso tiver algum problema, eu coloco o fone. Mas acredito que vai dar certo sem o fone mesmo. Se vocês estão me ouvindo bem, o importante é isso, né? Maravilha. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos no horário, são 17 horas. Eu me chamo Daniele Porto, muitos já me conhecem, outros não. Eu sou consultora financeira, sou parceira aí do IEL Ceará, que me convidou a fazer essa live, né? Muito feliz em poder estar aqui, dando algumas dicas aí para as empresas que realmente precisam, para as empresas que estão buscando orientação. São muitas empresas em dificuldade nesse momento da Covid-19 e a gente vem aqui realmente para tentar ajudar de alguma forma, a dar alguma dica, a dar orientações para que vocês, empresas, empresários, gestores, até mesmo autônomos, por que não, indústrias, consigam com essas dicas, com essas orientações, melhorar aí a sua gestão financeira, tá certo? Pessoal, o tema da nossa live hoje é gestão financeira, ações importantes em tempos de crise. Pessoal, nós estamos vivendo, lógico, todos vocês sabem, né, uma crise avassaladora, onde essa crise ela trouxe aí problemas sérios para a nossa economia e, lógico, para nossas empresas. Então, nesse sentido, nós temos aí que nos preparar, além de já termos passado aí 2 meses de muito sufoco, nós temos que nos preparar também para os próximos meses. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui essa palestra para dar algumas dicas para vocês, tanto de organização imediata, que é o que vocês precisam fazer nesse momento com o financeiro das empresas, como também, pessoal, mostrar o que existe no mercado hoje para que vocês possam utilizar como uma ferramenta para melhorar a gestão financeira das suas empresas. Então, hoje nós temos aí várias situações no mercado. Dando as boas-vindas aí pro pessoal, tô vendo muitas pessoas falando, né? O pessoal até gente de Aracati, né? O Alcineto, muito obrigada. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos. Pessoal do IEL presente também, muito boa tarde. Meus amigos, eu vou começar falando a vocês sobre a questão da gestão financeira em tempos de crise, pensando um pouco na questão do planejamento financeiro, tá certo?
Leite, Juazeiro do Norte, um abraço. Pessoal, depois eu dou um abraço para todos, tá certo? Bom, continuando, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, nesse momento da gestão financeira, na realidade, é fazer um levantamento de todos os gastos que a empresa tem, né, mensal, e usar isso aí, pessoal, como um plano mínimo para 6 meses. Eu digo 6 meses porque eu venho lendo muito e eu vejo muitas pessoas dizerem: Daniele, o plano para 3 meses já está de bom tamanho. Não está, pessoal. Não está pelo seguinte, não é que o Covid vá finalizar daqui a 6 meses. Ninguém sabe, né? Espero que seja hoje, se possível. Mas é que o impacto dos problemas que acontecem na economia, o impacto de poucas vendas, o impacto de você ter um custo alto e não ter como cobrir, esse impacto ele vai durar meses e meses. Então, nós precisamos nos preparar agora para o que vem por aí, né? Então, assim, eu vejo muitas coisas como oportunidades, inclusive nós vamos falar também sobre isso. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é esse levantamento de gastos. Então, Daniela, eu tenho uma empresa, a minha empresa ela está com um problema financeiro terrível, muitas empresas estão. Médias e grandes empresas, elas têm aí uma liquidez maior, então elas têm aí reservas, elas têm aí condições de enfrentar isso com um pouco menos de dor, digamos assim. Lógico que vai doer para todos, mas as pequenas e médias, as pequenas principalmente, as micro, essas realmente elas não têm normalmente liquidez nenhuma, elas não têm capital de giro, elas não têm condição de se segurar, de se manter diante de uma crise tão feroz como essa que nós estamos passando. Então, pessoal, em primeiro lugar, façam o levantamento da despesa da empresa, aquela despesa fixa mensal que você tem que pagar, independente de vender ou não. Aquela despesa que você sabe que precisa dela para manter o seu negócio funcionando. Essa despesa fixa, ela pode ser enxuta de várias maneiras. Depois que você fizer esse levantamento, que eu estou falando aqui, pessoal, na ordem de um passo a passo, você vai enxugar essa despesa. Você precisa reduzir gastos, se o seu caso é daquelas empresas que não estão conseguindo, vamos dizer assim, faturar como faturavam e mantiveram aquele custo inicial, né? Esse é o problema, ficaram com situação negativa. Então, assim, o que acontece? Após você fazer esse levantamento de gastos, num período de 6 meses, se você tiver algum tipo de receita ainda, receita que eu digo, algum tipo de venda que você agregou, você de repente está usando aí o delivery bastante, você tem um restaurante, não abriu, mas você usa o delivery, você usa o próprio iFood ou um próprio aplicativo de entregas, você está conseguindo não manter como era, mas pelo menos você está conseguindo faturar, você precisa também fazer um planejamento financeiro, porque o cenário mudou. E quando o cenário muda, os números mudam também. A gestão financeira, pessoal, ela recebe o reflexo de tudo isso. Ela recebe o reflexo interno da sua empresa e também dos fatores externos. E a Covid-19 é um fator externo, um fator inesperado, que pegou todo mundo de surpresa e que, por isso, quem fizer o seu planejamento financeiro estruturado, quem fizer o seu planejamento contando com todos os benefícios aí que estão nesses pacotes lançados pelo governo, que estão nos bancos, bancos públicos, bancos de fomento, se você consegue um crédito interessante, se você consegue uma carência, você vai ser diferente depois. Não é, pessoal, que você não vai ter a dívida, né? Não é que as coisas vão se resolver da noite para o dia, mas é que você vai estar embasado em um planejamento. E só em estar embasado em um planejamento já te dá a chance de ser mais competitivo. Então, inicialmente, você fazer o levantamento dessas despesas durante aí 6 meses, fazer o levantamento de recebíveis, caso você tenha recebíveis nesse período, e você estruturar isso em uma planilha, né? Essa planilha, ela normalmente é chamada de fluxo de caixa, que ela representa o planejamento financeiro da empresa e representa o volume de entradas e saídas de dinheiro que a empresa tem ao longo do tempo. Então, assim, eu sei que é difícil a gente adivinhar a receita, né, diante desse cenário, mas com certeza a despesa e o custo será bem mais fácil, porque esses a gente já sabe que vão chegar e já sabe que são certos, né? Então, esses aí, projetando um cenário aí de 6 meses, vocês vão ter aí uma necessidade de capital grande para que você possa manter o seu negócio
aberto, pelo menos, né? Não vamos nem dizer lucrativo, porque essa época manter aberto, para quem não está faturando, lógico, é uma grande coisa. Bom, nesse sentido, você tem que ter um projeto de postergar os compromissos, né? Então, por exemplo, Daniela, eu tenho um fornecedor que eu havia feito uma compra muito grande com ele, essa compra vence com 30 dias, ele vai chegar agora, eu não tenho recurso, eu estou numa situação difícil, então vamos procurar o fornecedor, vamos tentar renegociar esse prazo, não é ser inadimplente, porque o fornecedor, ele também tem as suas dívidas, ele também tem os seus débitos e ele também tem os seus funcionários. Na realidade, seria para que você conseguisse postergar, ganhar tempo, né, para poder pagar esses compromissos. Com relação ao crédito, pessoal, o que acontece? Com relação ao crédito, você precisa buscar esse crédito em bancos que estejam, vamos dizer assim, credenciados oficialmente a fazer vários tipos de crédito, a trazer vários tipos de crédito para suas empresas. A gente sempre orienta que procure o banco do seu relacionamento, né? Porque de repente o banco do seu relacionamento é um banco que vai ter condições de te dar aí uma proposta interessante. Porém, não deixe de comparar o que existe no mercado, porque o mercado também está oferecendo um crédito interessante e com carência, pessoal, porque a palavra de ordem é ganhar tempo. Nesse momento, a palavra de ordem é ganhar tempo. Então, com base em tudo isso que eu estou falando, o que acontece? Essa previsão de gastos que você vai fazer, você precisa levar em consideração dados históricos. Você tem que checar como é que era esse movimento de despesas mensais na sua empresa. Você tem que avaliar como é que isso vinha acontecendo para que você possa projetar os próximos 6 meses. E eu digo 6 meses como mínimo, viu, pessoal? Como realmente o mínimo. E aí, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, existe aqui uma pergunta, desculpa interromper, perguntando, quero adquirir um crédito, como saber se o valor que eu preciso nesses 6 meses? Pessoal, você quer adquirir um crédito, você montou lá o seu planejamento financeiro, o seu fluxo de caixa, né, vamos dizer, e aí você descobriu lá que nesses 6 meses, na situação, vamos dizer assim, pior, que nós temos que ter 3 cenários, né? Cenário bom, cenário ótimo, cenário ruim ou péssimo. A gente tem que trabalhar com 3 visões, até para a gente não ter a surpresa. E aí você descobriu que no pior cenário você ia precisar aí de, sei lá, 100 mil reais para cobrir o movimento da tua empresa durante 6 meses. Então, nesse planejamento financeiro, quando você vê aquele saldo lá embaixo super negativo, aquele saldo super negativo, ele já tem que contar com tudo, com todas as contingências, com todas as questões trabalhistas, com questões, por exemplo, Daniela, eu planejo daqui a 3 meses, 4 meses, diminuir o quadro, porque eu percebi que eu não precisava de tanta gente. Isso aí, gente, tem que estar contemplado. Tem que estar contemplado lá. Então, para você saber, respondendo a pergunta do colega que enviou, da colega, né, que enviou, qual o valor que eu preciso para eu poder pegar no banco, para eu poder adquirir esse crédito, no momento que você fizer o planejamento financeiro, os últimos saldos que você encontrar, contando todos os pagamentos, todos os recebimentos previstos, o maior saldo será o saldo mínimo que você vai precisar para fazer o seu negócio rodar. E eu digo rodar, viu, pessoal, é manter. Não seria nem, digamos assim, atingir uma lucratividade máxima, porque até agora essa não é a ordem do dia. A ordem do dia é manter as empresas firmes, é fazer com que as empresas consigam passar por essa dificuldade que todos nós queremos. Bom, quando terminar essa live, gente, lá no direct do IEL, nós vamos colocar, você deixa seu e-mail, que o IEL envia para vocês uma planilha de fluxo de caixa para que você faça esse planejamento, tá certo? Eu vou colocar essa planilha lá, vou dar para o IEL, vou pedir para o IEL passar para vocês. Quem tiver interesse, Daniela, eu vou começar o meu planejamento hoje, vou montar aí os meus 6 meses de gastos, vou buscar aqui a minha previsão de entrada, se houver receitas, e eu vou saber qual é a real necessidade de capital que eu preciso. Ok, vamos em frente. Bom, caso sua empresa tenha a possibilidade de realizar venda online, se a sua empresa tiver a possibilidade de fazer vendas remotas por e-commerce e tudo mais, isso também tem que estar contemplado, tá certo? Bom, pessoal, o segundo ponto
relacionado à renegociação de dívidas, eu falei em relação a fornecedores, mas isso vale também em relação a todos os outros gastos, tá, pessoal? Tem realmente que ser um trabalho de formiguinha. Daniela, eu vou renegociar as minhas dívidas, eu vou conseguir mais prazo para pagar e eu não quero ser inadimplente. Eu quero pagar as minhas dívidas, porém, eu quero ter um tempo para que isso aconteça, tá certo? O terceiro ponto aqui que nós colocamos foi as dívidas com instituições financeiras. Algumas empresas, pessoal, já vinham endividadas antes da Covid-19. Outras empresas vão precisar de crédito agora por causa da Covid-19. Nos dois casos, as empresas vão precisar de crédito. Então, aconselho que se você tem débitos, né, sua empresa tem débitos com instituições financeiras, tem empréstimos, principalmente para capital de giro, que são os empréstimos que normalmente têm uma taxa mais alta. Se sua empresa tem aí um endividamento que já vem rolando, considere consolidar essa dívida, né? Considere pegar todas essas dívidas que você tem a valor presente e, de repente, pegar um novo crédito com esse novo juro aí que está disponível no mercado, com essa nova taxa, com carência, para que você consiga aí passar por isso um pouco mais tranquilo, né? Que você consiga aí oxigenar o seu caixa, fazer com que o seu caixa receba recursos para que cumpra com isso aí. Lembrando que isso um dia, né, pessoal, vai ser pago. Isso tem um preço, lógico. Porém, o preço será bem mais barato do que se você não se planejar. Porque aí você vai acabar usando antecipações, você vai acabar atrasando, pagando juros absurdos. E isso não é bom para nenhuma empresa, correto? Bom, com relação à parte de funcionários, né? Então, me perguntaram aqui também. Daniele, com relação aos meus funcionários, o que é que eu posso fazer para melhorar aí o meu planejamento financeiro? Pessoal, com relação aos funcionários, vocês sabem que tem uma medida provisória aí, né? A medida provisória número 936 do governo federal, onde ele permite aí redução de carga horária e permite também suspensão temporária do trabalho. Claro que à primeira vista a gente fica um pouco chocado, né, no sentido de dizer, eu não quero diminuir minha jornada, eu não quero ser suspenso. Mas, pessoal, isso aí está evitando muita demissão. Muita demissão. Porque se você se coloca no papel do empresário, o que acontece? O empresário ele tem todos os meses que cumprir muitas obrigações. E se esse empresário não tem receitas, como ele vai cumprir com essas obrigações? Então, claro que objetivamente vai gerar demissão e demissão não é interessante para ninguém. Nem para a economia, nem para o país, nem para as empresas e muito menos para os funcionários. Então, essa medida provisória 936, ela faz com que os empregadores consigam, através de acordo, né, ter uma redução na carga horária de trabalho para que eles possam ter uma redução também nos pagamentos. Né? E aí, o que é que o empregador poderá, através desses acordos com os seus empregados, fazer? Bom, ele pode reduzir essa jornada até 90 dias. E ele pode também suspender o contrato por 60. Se ele fizer isso, pessoal, automaticamente, claro, ele vai reduzir esse custo, não vai? Ele vai reduzir esse gasto com o funcionário. Claro que não é, digamos assim, o querer da empresa fazer isso, mas é uma necessidade. Então, se eu sou empresário, é lógico que eu quero enxugar as contas. E eu quero enxugar as contas sem ter que demitir, né? Então, aí existe a medida provisória. Essa medida provisória está sendo muito utilizada. Lembrando que só pode fazer o acordo se a empresa comunicar ao sindicato, né? E aí nós temos lá o site do Ministério do Trabalho, quem quiser acessar depois para olhar, né? É o serviços.mte.gov.br. Então, esse site lá, ele explica direitinho como é que seria essa questão da negociação. Mas é algo positivo para as empresas, é algo positivo para o funcionário, porque embora ele esteja trabalhando menos, ele está ainda ganhando um salário complementado pelo governo e ainda a empresa pagará menos recursos através do seu caixa. Que a empresa agora precisa de tempo para respirar e oxigenar o caixa, né? Bom, nessa perspectiva, né, da gestão financeira, de como as empresas podem melhorar aí o seu planejamento financeiro, nós temos também aí a questão dos tributos, né? A questão dos tributos, que é uma questão relevante, porque sabemos que é um gasto também relevante para as empresas, né? Então, o governo federal aí soltou algumas resoluções, alguns decretos, e isso também vai beneficiar o seu planejamento financeiro. Quem é empresa optante do Simples, que é microempresa,
ou empresa de pequeno porte, ou seja, aquelas empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 por ano, e aquelas empresas que estão enquadradas no regime do Simples Nacional, essas empresas elas foram atingidas por uma resolução, a resolução número 154 de abril de 2020, que essa resolução ela dá alguns prazos para que as empresas consigam postergar os seus tributos. Então, a empresa, a ME ou EPP, né, microempresa, empresa do Simples Nacional, elas estão ganhando aí um prazo de 6 meses, e é isso mesmo, viu, gente? 6 meses para começar a pagar tributos. Então, vamos lá. Se você é optante do Simples e o seu período de apuração, ou seja, você faturou em março, você teria que pagar em abril, correto? Por essa medida provisória, você só tem que pagar a de abril somente em outubro, né? Então aí, claro que o meu fluxo de caixa, o meu planejamento financeiro vai respirar, vai me dar aí um pouco de tempo até outubro para eu ter que pagar isso, sem ter que pagar juros, sem ter que atrasar ou estar inadimplente com o governo. Se você é uma microempresa, empresa de pequeno porte, optante do Simples, e se você tem o período de apuração em abril, você teria que pagar em maio, só que você só vai pagar agora em novembro. Então aí você também ganhou tempo. E se você apurou em maio, fez suas vendas lá, faturou, né? Fez o seu faturamento, suas vendas, tirou suas notas fiscais, etc. Você teria que pagar em junho, mas você só vai pagar em dezembro. Então, pessoal, essa questão de postergar é uma questão importantíssima para a gestão financeira. Porque quando eu ganho tempo, eu consigo girar o meu caixa, eu consigo buscar vendas, buscar formas de receber dinheiro para que eu consiga cumprir com as minhas obrigações. Toda vez que eu pago uma despesa de imediato, eu estou retirando dinheiro do meu caixa e isso pode fazer com que falte lá o capital de giro. E nesse período de crise, então, que as empresas estão faturando menos, que as empresas estão, algumas até sem faturamento, então essas empresas elas precisam realmente ter aí um incentivo, né, de fazer essa questão, sem juros nenhum, né, essa medida provisória. Se você quiser, tem uma pessoa perguntando, se você quiser ter mais informações sobre isso, daqui a pouco eu vou dar o site, vai estar lá tudo certinho. É muito importante, gente, você consultar o seu contador. Porque o seu contador, ele vai dizer para você onde é que você se enquadra. Se você é simples, se você é empresa optante do lucro presumido, se você é empresa optante do lucro real, se você é uma microempresa, se você é empresa de pequeno porte. Então, esse contador, ele vai lhe orientar nesse sentido, né? Ele vai lhe dizer as informações importantes. Bom, pessoal, uma pergunta aqui que chegou para mim interessante foi: Daniele, as empresas optantes do Simples, elas ganharam aí 6 meses postergando tributos. Isso é muito bom para a gestão financeira. Mas me diga uma coisa, e os impostos estaduais e municipais, né? Chegou essa pergunta para mim. Pessoal, os impostos estaduais e municipais, vamos falar agora do principal, que é o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o municipal. Dentro do imposto simples, eles estão incluídos para as empresas, claro, que estão enquadradas. Então, o que acontece com o imposto, o ICMS e o ISS das empresas optantes do Simples? Nessa mesma medida provisória, o governo ele deu aí um prazo de postergação somente de 3 meses para esses impostos. Então, voltando, tributo federal, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, do optante do Simples, eu ganhei 6 meses de postergação. Tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS, que estão dentro do Simples, tem que ser a empresa optante do Simples, ganharam aí 3 meses de postergação. Então, se você faturou em março, né, você tem lá o ISS lá no Simples, né? Você faturou em março, você pagaria em abril. Você só vai precisar pagar em julho. Então, isso, pessoal, vai ajudar bastante as empresas. Por quê? Porque faz com que você consiga passar essa despesa um pouco mais para frente e assim consiga respirar um pouco mais. Bom, dentro dessa perspectiva, nós temos também as empresas optantes pelo lucro presumido, né? Porque nós falamos das empresas do Simples, as micro e pequenas. Existem empresas optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real, que aí já são normalmente médias e grandes empresas. Não que uma pequena não possa ser do presumido, claro que pode, mas normalmente já são médias e grandes empresas. Essas empresas tiveram benefício tributário? Pessoal, aí tem um benefício bem interessante, tá certo? Que é a questão do PIS/COFINS, né? Então, o que acontece?
a portaria número 139 de abril de 2020, ela deu aí uma postergação também do PIS e COFINS relativo às competências de março e abril. Então, se você tem uma média grande empresa e você é do lucro presumido, você consegue postergar, você recebeu esse benefício de postergar o pagamento de PIS e COFINS. Em vez de pagar de março em abril, você vai pagar em julho. Em vez de abril pagar em maio, você vai pagar em setembro. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, tem a ver com a gestão financeira. Porque quando você for montar aquele planejamento que eu falei lá no início da live, né, o planejamento aí para 6 meses, você já vai ter enxugado aí muitas coisas. Então, é muito importante que você faça essa projeção financeira para que você entenda qual é a necessidade de capital que a sua empresa tem hoje. Porque só sabendo disso, você vai poder buscar no mercado um valor que seja condizente com o que você realmente precisa. Pegar dinheiro a mais não é negócio, como também não é negócio pegar dinheiro a menos. Você tem que pegar o necessário para manter a sua empresa e para fazer com que ela continue funcionando até que as coisas retornem, correto? Bom, me pediram um site, né, onde tem essas informações. Pessoal, é o site da Receita, receita.economia.gov.br. Nesse site tem todas essas informações. Então, você também precisa consultar o contador, né? Eu reforço mais uma vez, para que você saiba aí sobre os seus tributos. Bom, dando continuidade, outro ponto importante, né, uma ação importante para a sua gestão financeira, pessoal, tem a ver com as linhas de crédito, né? Daniele, eu preciso de dinheiro para manter o meu negócio. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Pessoal, como eu falei para vocês, eu separei algumas linhas de crédito muito interessantes. Não existem só essas, existem muitas outras, mas essas vale a pena você se aprofundar. A primeira linha de crédito que eu separei aqui é uma linha de crédito garantido pelos recursos do FAMP. O que é FAMP? É um fundo complementar aos pequenos negócios, né? Isso aí, na realidade, é gerido pelo Sebrae, né? E aí, o que é que acontece no FAMP? O FAMP, ele é uma garantia. Então, quando você vai pegar o dinheiro no banco, lógico, o banco ele vai te pedir uma garantia. O recurso que vem do FAMP, o que é que acontece? O FAMP, ele dá a garantia ao banco de que a sua empresa vai cumprir com aquelas obrigações. Vocês sabem que o banco ele trabalha com a questão do risco, né, pessoal? E a taxa cada vez aumenta mais mediante o risco que ele está correndo. Então, se o FAMP vai por trás e garante, dá a retaguarda para a empresa, para o banco, que você vai pagar aquilo ali, porque ele está dando ali um valor em garantia, o que acontece? A taxa automaticamente deve cair. Então, o FAMP, novamente dizendo, é um fundo que dá aí aos bancos, né, a garantia. Pessoal, teve uma queda aqui grande de conexão. Não sei se caiu aí para vocês também. Mas vou dar continuidade, tá bom? Eu acredito que as pessoas devam entrar novamente, né? Houve essa queda. Eu nem sei que momento foi. Eu continuei falando porque não apareceu mais. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, dá uma acenada aí para mim. Ah, legal. Patrícia, senhor Luciano, Mariana. Ok. Gente, eu vou dar continuidade, tá bom? Valeu. A gente não desiste, né? A gente é brasileiro, né? A gente sabe que realmente essas coisas acontecem, mas aí a gente retoma e a gente continua seguindo em frente. Vamos lá. Pessoal, eu estava falando sobre linhas de crédito e em que momento que isso é importante para as empresas, tá certo? Então, nós temos aí várias linhas de crédito importantes. Essas linhas de crédito, elas vão realmente ajudar o seu negócio a oxigenar aí o seu fluxo de caixa. Então, nós temos aí uma linha de crédito financiada pelo FAMP, que é um fundo de apoio aí que o Sebrae tem e que esse FAMP, ele está... Pronto, legal.
legal, Carolina. Muito obrigada, Carolina, pelo retorno. Então, eu vou continuar aqui nas linhas de crédito. Eu queria exatamente saber isso, onde foi que isso tinha parado, mas deu certo. Então, vamos lá. Nós temos aí a FAMP, né, como eu falei, que é esse recurso aí que vai dar garantias ao banco, que a sua empresa vai pagar o empréstimo, então com certeza serão juros interessantes. Nós temos aí o Banco do Brasil também com um bebê giro muito interessante, com a taxa muito baixa, uma carência legal, daí 36 meses para pagar. Nós temos aí a Caixa Econômica, que vai usar aí recursos do PIS, né, como eu havia falado. Esse recurso do PIS é um recurso também barato para que ele possa financiar aí seu negócio, ele possa lhe conceder taxas de juros. Os seus débitos, a maioria dos seus débitos, você consegue hoje renegociar para oxigenar aí o seu fluxo de caixa. Mas o mais importante, pessoal, de tudo isso, em primeiro lugar, é você montar o seu planejamento. Se você não tiver um planejamento montado, se você não tiver aí a noção de como está a sua empresa no universo mínimo de 6 meses, você não consegue enxergar o tamanho disso. Então, muitas vezes a gente costuma procrastinar, né? A gente diz assim, não, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu conto, depois eu controlo, depois eu... Não faça isso. Então, o momento é um momento realmente de planejar, porque o que acontece? A crise vai passar, né? E as empresas que conseguiram planejar agora, elas terão um diferencial nesse momento. Voltando ao nosso assunto dos créditos, nós temos também o Banco do Nordeste, né? Que é o BNB, que vocês sabem que é um banco que tem recursos voltados para o Nordeste. E dentro do Banco do Nordeste, nós temos uma linha de crédito chamada FNE, Fundo para o Nordeste. O FNE, pessoal, também tem juros bem atrativos. Eles têm no site deles até uma forma que você consegue lá simular um empréstimo. Então, no site deles, que é bnb.gov.br, quem quiser aí acessar depois, se você colocar /simuladores, vai ter lá todas as linhas de crédito, vai ter lá todas as formas que você consegue lá de carência. Claro que eles vão analisar caso a caso, porque cada empresa está realmente em uma situação diferente, tem garantias diferentes, isso aí claro que conta. Mas, assim, se você consegue, de repente... uma linha de crédito interessante em um desses bancos, pessoal, você consegue aí oxigenar a sua empresa e consegue enfrentar melhor essa crise. Então, nós já falamos aí, só relembrando, da questão da renegociação de dívidas, nós já falamos da questão dos funcionários, que também é uma opção para que não hajam demissões, você fazer essa negociação. Nós já falamos a parte dos tributos, que você tem aí tem esse decreto dando várias opções aí para você postergar os seus tributos, e tudo isso dentro da lei, né? Tudo isso da forma correta, tudo isso que você tem que fazer para que você consiga aí respirar, porque não tá fácil, né? Principalmente para um pequeno e médio, não tá fácil. Bom, todas essas ações que eu acabei de falar, elas vão ajudar a sua empresa num curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo aí 3, 5, 6 meses, ela vai conseguir ter o recurso? Vai. Daniele, mas vai resolver o problema? Pessoal, eu diria que não. Ela vai postergar, né? Ela vai, digamos assim, adiar a coisa, né? Por que, Daniele, que não vai resolver o problema? Porque quando você voltar para o mercado, quando a coisa, vamos dizer que hoje termine aí a crise do coronavírus, né? A economia volte a funcionar. Existe aí, pessoal, uma dinâmica no mercado, né? As empresas, elas não voltam a lucrar, a vender e a receber de uma hora para outra. A gente sabe que uma crise dessa tem um impacto em vários meses. Então, você não tem como dizer que em 3 meses, em 6 meses, vai resolver tudo. Não vai. Porém, fazer o planejamento financeiro vai te deixar numa situação menos, vamos dizer assim, menos prejudicial para depois, entendeu? Então, você vai ter aí um financiamento com juro bem baixo, você vai ter uma carência, você vai ter um tempo para você se organizar novamente, e isso é o que vale a pena agora. Então, agora, a palavra de ordem é planejar financeiramente a sua empresa. E planejar pensando no depois, não é só pensando no agora, não. Vocês acham, por acaso, que o mercado será o mesmo? Quem acha aí, por favor, dá uma acenada para mim. O mercado é o mesmo, gente? Vai ser tudo igual quando essa coronavírus acabar, na visão de vocês? O que é que vocês acham?
Cadê o Lucas, a Ingrid, a Saskia? Eu tô vendo aí muitas pessoas. Pessoal, muito obrigado aí pela presença e pelos acenos também. O mercado mudou, né, gente? O mercado mudou, o consumidor mudou. As formas de comprar mudaram, né, assim? As empresas mudaram e foram obrigadas a mudar, não foi, pessoal? Elas foram obrigadas a mudar. Nós todos fomos obrigados a mudar. Então, terminou aí a crise, né? Terminou aí o Covid, terminou aí tudo isso, apareceu uma vacina, as coisas voltaram ok, tudo bem. O mercado mudou. E você precisa absorver essa mudança na cultura do seu negócio. Daniela, isso tem a ver com gestão financeira? Tudo a ver, né? Tem tudo a ver com gestão financeira. Porque, pessoal, como é que eu vou ter uma gestão financeira eficiente? Como é que eu vou ter números, vamos dizer, números que eu possa... lucratividade, como é que eu posso pagar as contas da empresa se eu não tiver um faturamento condizente com a minha situação? Só que o meu cliente mudou. As formas de vender mudaram. O cliente que antes não comprava pela internet, hoje compra. O cliente que não usava delivery, hoje usa. Então, será que esse cliente vai voltar para a estaca zero, pessoal? Será que esse cliente vai lá para trás e vai dizer, eu vou voltar e vou lá comprar? Não, ele já aprendeu. E se ele já aprendeu, a empresa também tem que aprender. Então pensem nisso, porque esse mercado muda, a jornada de compras hoje é multicanais, o cliente pega o celular, o cliente vê um produto, de repente ele acessa o site, de repente ele pede, no outro dia ele recebe, e a coisa acontece de forma muito rápida. E aí você diz, Daniela, mas como é que eu vou me enquadrar nisso? E aí é o seu desafio pessoal, né, gestor, entender como é que a sua empresa vai se adaptar a esse novo mercado. Porque a gestão financeira da sua empresa vai depender disso, gente. Vai depender de quanto você conseguir sobreviver e conseguir se destacar nesse mercado. Isso aí já faz parte, gente, da estratégia do teu negócio. É pensar o teu negócio. E aí eu te pergunto, né? A gente pode separar gestão financeira de gestão estratégica? Pode, gente? Será que eu tenho como separar a minha gestão financeira da estratégia de negócio que eu tenho na minha empresa? A Manuela está citando aqui que nós temos ainda muitas mudanças que irão acontecer. Com certeza, Manuela, obrigada pela participação. O Osmar aqui está dizendo que aula maravilhosa. Muito obrigado, Osmar Ferreira. Muito obrigada pelos elogios. A Joana também, muito obrigada. Bom, gente, gestão financeira e gestão estratégica estão intimamente ligadas, né? Tanto que a gente ouve muito falar hoje de finanças estratégicas. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo muito falado hoje. Por quê, gente? Porque de nada adianta traçar estratégias se eu não tenho retorno. Eu preciso de lucro, eu preciso do dinheiro, né? Eu preciso de caixa para pagar as minhas contas, né? Assim que funciona a coisa. Então, eu preciso traçar uma estratégia de forma que a minha empresa se adapte ao novo mercado, que eu consiga enxugar os custos e que eu consiga, pessoal, ter retorno, porque senão a minha empresa não vai viver. Então, para isso, você precisa pensar o seu negócio. Que tipo de negócio você tem? Será que o meu negócio vai conseguir ir para o digital, né? Será que eu já tenho aí a minha presença online, como as pessoas falam, né? Será que eu já utilizo as minhas redes sociais? Eu já efetuo vendas pela internet, né? Então, é um desafio para todos, não só para vocês, empresários, para nós, consultores, para professores, para todo tipo de profissão. É um desafio, mas é um desafio que pode ser vencido, né? Claro que pode. Então, gente, a reflexão a transformação digital chegou, as empresas precisam se transformar, para entrar nesse mercado e conseguir voltar pós-crise de forma competitiva, né? Então, assim, esse planejamento financeiro que a gente conversou tanto durante essa live é para dizer a vocês o seguinte: precisa planejar financeiramente? Precisa. Precisa reduzir custos? Precisa negociar tributo, funcionário, fornecedores, reduzir tudo isso para eu ter um fluxo de caixa que tenha aí um saldo para eu pegar um crédito no mercado e eu conseguir refrigerar a minha empresa, oxigenar o meu caixa? Precisa.
Mas nada disso vai resolver o problema da empresa por definitivo. Isso vai ser, claro, um ganhar tempo, né? Um ganhar tempo. Porque o que vai resolver definitivo é que quando a crise chegar ao final, a sua empresa tenha uma transformação digital. Que ela consiga estar presente no mundo virtual. Que ela consiga vender por lá, porque por lá vai existir um mercado fantástico. O mercado está lá e esse mercado precisa de empresas para vender. Tem uma pergunta aqui do Nailton, ele está me perguntando, na minha opinião, quando o mercado volta ao normal? Nailton, eu não sei te responder essa pergunta porque isso é muito imprevisível. Acredito que vai haver aí um afrouxamento, né, mais ou menos para maio ou junho, do comércio no estado do Ceará, mas cada estado aí está decidindo da sua forma. A gente não tem bem como dizer quando isso vai acontecer, mas com certeza isso aí não deve perdurar por tanto tempo assim, até porque existe aí a economia, que a gente sabe, né? E a gente precisa muito aí que as coisas voltem, mas voltem com as pessoas com saúde. Eu acredito que quando o governo do estado adquirir mais testes, isso aí vai ser mais possível, né? Bom, continuando, pessoal. Então, assim, o home office. A sua empresa adotou home office? Isso tem a ver com gestão financeira? Completamente. Será que, depois da crise, a sua empresa permanece no home office? O home office, pessoal, tem empresas que estão trabalhando em casa, né? Os funcionários estão trabalhando em casa e estão, às vezes, produzindo muito mais, né? Estão produzindo mais do que produzir na própria empresa. Então, como é que volta? Por que voltar, né? Então, existem departamentos, existem setores, setor financeiro, setor contábil, esses setores mais burocráticos que provavelmente eles não voltam. Uma grande empresa, ela pode manter esses funcionários em casa, no home office. Daniel, reduz custo? Claro. Estrutura, energia elétrica, uso do equipamento, depreciação. É tanto custo, pessoal, que reduz para a empresa, né? E para o funcionário, de repente, é interessante trabalhar em casa, junto à família, junto aos filhos, estar mais perto, estar mais próximo. O mundo mudou, não é isso? Trabalho menor, porém com um custo menor para a empresa. É verdade. O Adriano está dizendo aqui, mesmo se a pandemia desse uma redução, ainda temos outras grandes vertentes. Quais seriam, Adriano? Você não falou. As grandes vertentes seriam no caso da economia, provavelmente, né? Da recuperação fiscal do país e de uma série de outras questões, sem dúvida. Tudo isso vai afetar, né? Claro, o setor financeiro. Pessoal, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, né? Que eu vou aqui comentar com vocês, tá certo? Aqui ainda tem um tempinho. Pode ser a dúvida de outra, né? De outra pessoa. Então, assim, a minha empresa é uma EPP, está em situação negativa. Quero implementar as vendas online, mas não sei como fazer. Bom, gente, a tua empresa é um EPP, isso é uma pergunta que me enviaram aqui. Se a sua empresa é um EPP, primeiro tem que saber se ela é um varejo, né? Se ela é uma indústria ou se ela é uma prestação de serviço, tá certo? Se ela for um varejo e você quer implementar o e-commerce, né? Você precisa das vendas online, você precisa de orientação para isso. Se você for uma pequena empresa, nós temos lá o Sebrae, que faz isso com muita maestria, né? Essas orientações. E nós temos também, se você for uma média para grande, se for uma indústria, nós temos a própria FIEC, o próprio IEL, que tem lá consultorias especializadas. O fato é, procure ajuda. Não faça de qualquer jeito, porque lá é a sua presença digital, é como se fosse a sua empresa lá formada, montada, para que o cliente te veja. Então, tenha muito cuidado com isso. Qual o melhor crédito do mercado para empresas de maior porte? Me perguntaram. Pessoal, isso depende muito. Depende do relacionamento que você tem com o banco, depende das suas garantias. Agora, normalmente, os créditos melhores estão, claro, nos bancos de fomento, né? Que seria o Banco do Nordeste, seria BNDES também, né? Então, esses bancos de fomento, normalmente eles têm melhores taxas. E tem, claro, algumas exigências que, sem dúvida, são garantias que eles precisam, não é isso? Outra pergunta, pessoal. Daniela, a planilha Excel que você vai disponibilizar apresenta quais informações? Pessoal, a planilha que eu vou disponibilizar, quem quiser deixar um e-mail no direct aí do IEL, eu vou disponibilizar uma planilha de fluxo de caixa, é uma planilha de planejamento financeiro que você pode usar para a sua empresa. Você pode usar até mesmo para o uso pessoal, né? Que aí você vai projetar os seus gastos, você vai projetar tudo que a empresa tem a pagar, tudo que a empresa tem aí nos próximos 6 meses, para você entender a sua necessidade de capital de giro e você
poder escolher aí uma linha de crédito onde você possa realmente oxigenar aí o seu caixa, né? Uma outra pergunta que chegou aqui. Sou uma indústria, fabrico álcool gel. Estou com alta inadimplência por parte dos clientes. Resolvi só vender à vista. Qual é a sua opinião? Pessoal, é uma indústria que fabrica álcool gel. Amém, né? Tá vendendo muito. Tá produzindo e tá vendendo. Tá dizendo que tá com inadimplência por parte dos clientes, das empresas que compram da indústria. Pessoal, quem tá comprando álcool gel normalmente está vendendo, se desfazendo de forma muito rápida. Então, essas empresas, elas têm com certeza aí um faturamento interessante, uma lucratividade interessante, mesmo em tempos de crise. Se você está percebendo que essas empresas estão se utilizando de meios para renegociar, digamos assim, de forma não honesta, né? Eu vou dizer dessa forma. Então, você, claro, faz aí um cadastro dos seus clientes e separa os clientes que realmente são clientes que cumprem com as obrigações e os clientes que não cumprem, talvez por não quererem cumprir, talvez por não poderem cumprir, né? Eu acho que tudo é uma questão de renegociação, correto? Vou responder mais uma, tá, gente? Porque eu acho que eu tô aqui quase no horário, mas vou responder. Tenho vários empréstimos em vários bancos e eu pago juros altíssimos. Estou no momento inadimplente. O que você me aconselha? Pessoal, eu aconselho você consolidar esses empréstimos. Você saber o valor principal que você deve em cada um deles. Você somar isso à sua necessidade de capital de giro e buscar esse dinheiro hoje no mercado financeiro. Porque hoje o juro está bem mais barato, hoje você tem carência bem maior, hoje você consegue aí ter um respiro para começar a pagar isso. Então, eu aconselho que você negocie. Dívida com o banco, a gente postergar a dívida com o banco nunca é um bom negócio, né? Então, vá atrás disso aí, procure realmente fazer essa negociação para que você consiga equilibrar o seu caixa, né? E aqui ele pergunta também, onde eu posso assistir cursos de qualidade na área financeira? Ora, pessoal, lá, lógico que é no IEL Ceará, né? Essa pergunta aqui é fácil de responder. Lá no IEL Ceará nós temos lá cursos de gestão financeira, né? De formação. Então, quem tiver interesse, nós temos também os cursos EAD, né? Os cursos EAD, que eles estão também disponíveis lá na plataforma do IEL Ceará. Né, acompanhem aí, sigam o IEL, que nós estamos lá e qualquer dúvida estamos à disposição, tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa live, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês a presença e queria deixar também uma frase aqui para vocês pensarem nessa frase. Essa frase é assim: não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, mas é o que mais se adapta melhor às mudanças. Então, se você é empresa, né, se você sabe que o que está acontecendo lá fora é uma mudança e é uma mudança permanente, não perca tempo. Procure se adaptar ao novo mercado. A palavra de ordem é reinvenção. Vamos nos reinventar para a gente enfrentar um novo mercado que surgiu e com isso a gente ter possibilidade de ter uma gestão financeira nota 10, pagando nossas contas e tendo uma lucratividade que a gente precisa para manter o negócio, empregar pessoas e, claro, ter a lucratividade que o sócio merece, né? Porque ninguém é de ferro, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos elogios aqui, eu tô lendo todos, infelizmente não posso falar o nome de todo mundo, né? Mas muito obrigado pela presença, um abraço bem grande e até uma próxima live, tá bom? Se gostou, dá um aceno aí, tá? Oh, muito obrigada, Ana Célia, estou lhe vendo, minha amiga. Edson, ok, olha só, é meu aluno, Ana Zuleika, muito obrigada. Nilda, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Saskia Gugel, muito obrigada a todos. Mileide, Nailton, um abraço e até uma próxima vez, viu, gente? Tchau, tchau.